Romanos, capítulo 11, versículo 22, diz assim. Romanos 11, 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Senhor meu Deus, Tua palavra nos faz temer e tremer. Diante de Ti nesta noite, nós queremos considerar a Tua bondade e a Tua severidade. Revela esta palavra para cada um de nós, fazendo a Tua vontade, estabelecendo o Teu propósito em cada um dos Teus filhos, Pai. Nós oramos e nos entregamos ao Senhor, e repreendemos todo espírito maligno que tenta impedir esta palavra, como semente de Deus, de ser plantada em cada coração. Pai, vivifica-nos conforme a Tua palavra. Fale conosco, Espírito Santo, porque a Tua palavra é gloriosa e não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, este versículo 22 do capítulo 11 de Romanos é muito importante e é muito impactante. E fala sobre como que uma gangorra, imagine uma gangorra. De um lado, a bondade de Deus. De outro lado, a severidade de Deus. E esse texto bíblico nos diz para considerarmos a bondade e a severidade de Deus. Então, para imaginarmos uma gangorra equilibrada, de um lado a bondade, de outro lado a severidade de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui, bondade para com você, desde que permaneça na bondade dEle. Quem está na bondade de Deus, está recebendo a bondade dEle na sua vida. Severidade para com aqueles que caíram, para aqueles que deixaram a bondade dEle. Porque no final do verso 22, a Bíblia diz, de outra forma, o que é isso? Aquele que não permanecer na bondade dEle, será cortado. Então, de outra forma, você também será cortado. Então, nós vamos considerar hoje o que a Bíblia manda considerar. A bondade e a severidade de Deus. Diga para quem está aí do teu lado, considere a bondade e a severidade de Deus. Salmo 107. Nós temos falado todos esses dias sobre a bondade do Senhor, mas eu quero ler um salmo que poderia ser chamado como o salmo da bondade do Senhor, Salmo 107. Abra sua Bíblia no Salmo 107, vamos ler alguns versículos dele. Esse salmo começa dizendo assim, no primeiro versículo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vocês podem declarar isso? Toda a igreja? Vocês podem ler isso? Aleluia, graças a Deus. A partir do versículo 2, este Salmo 107 apresenta 4 divisões, 4 áreas, onde a bondade de Deus atua. Do versículo 2 ao versículo 9, a Bíblia fala de um aspecto da bondade do Senhor. Vamos ler. Assim, digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Tem alguém aqui que o Senhor resgatou das trevas,
e livrou das mãos do diabo. Tem alguém aqui que se enquadra no versículo 2? E reuniu, versículo 3, e reuniu de todas as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Irmãos, nós fomos reunidos ao povo de Deus, vindos de tão longe. Nós não éramos de Israel, não éramos o povo de Deus, mas Ele nos trouxe para a sua presença. Versículo 4, perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Ou seja, estávamos perdidos, sem rumo na vida, ovelhas sem pastor. Versículo 5, estavam famintos e sedentos, sem vida, iam se esvaindo. Estávamos famintos, sedentos, era um vazio enorme dentro de nós, era uma sede, uma crise, uma seca interior, não havia paz, não havia alegria no nosso coração, não havia esperança, estávamos famintos, sedentos, a vida ia acabando, se esvaindo. Versículo 6, na sua aflição, clamaram ao Senhor, suplicaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por um caminho seguro, a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento, e satisfaz plenamente o faminto. Se você foi saciado pelo Senhor, e plenamente satisfeito pela bondade, pela graça do Senhor, então dê graças a Deus nesse momento, glorifique o Senhor. Isso é bondade do Senhor. Ele viu a tua sede, Ele viu a tua fome, Ele viu a sua necessidade. O salmista Davi diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus, Ele vê a tua necessidade, e Ele é bom com as nossas necessidades, suprindo todas elas. Do versículo 10 até o versículo 16, a Bíblia fala sobre a bondade de Deus em outra área. Versículo 10, assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, porque se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados, eles tropeçavam, e não houve quem os ajudasse. Olha a situação de muitas pessoas hoje, acorrentados, prisioneiros, na sombra da morte, escravos, parece que são escravos de trabalhos pesados, mas nunca prosperam. Quando tentam andar e progredir, tropeçam. Mas versículo 13 diz: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Aleluia! Quem foi liberto pelo Senhor, quem estava acorrentado emocionalmente, espiritualmente, mas Jesus te libertou. Ele é bom, porque Ele liberta o oprimido. Do versículo 17 ao 22, fala sobre a bondade de Deus em outra área da nossa vida. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, sofreram por causa das suas maldades, sentiram repugnância por toda a comida e chegaram perto das portas da morte. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte,
que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, que eles ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem as suas obras com cânticos de alegria. Deus é bom para livrar da morte, para curar, quando a pessoa está totalmente enferma e clama ao Senhor, Ele é bom e Ele sara todas as nossas enfermidades. Deus é bom e Ele cura, enviou a sua palavra e os curou, diz o Senhor. Então Deus é bom, a bondade dEle se manifesta trazendo cura. Do versículo 23 até o 31 diz assim: fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval, que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Na hora do perigo, irmãos, onde a coragem do homem desaparece, Deus é bom e Ele é poderoso para socorrer. Verso 27, cambaleavam, tontos como bêbados, toda a sua habilidade foi inútil, na sua aflição, fizeram o quê? Clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto desejado, que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens. Deus é aquele que traz paz a um coração atribulado. Então a bondade de Deus atua, saciando o sedento, libertando os cativos, curando, salvando os oprimidos, curando os enfermos, trazendo paz na hora da tribulação e da angústia. A bondade de Deus está expressa em todo este salmo, em toda a história de Israel, em toda a Bíblia. O último versículo deste salmo diz assim, o versículo 43, Salmo 107, 43, reflitam nisto os sábios, e considerem a bondade do Senhor. Aleluia! Considerem a bondade do Senhor. Quem está considerando, percebendo como esse Deus é bom, Ele socorre o aflito, Ele estende a mão ao cansado, Deus é bom. Considerem, reflitam nisso, sábios, e considerem a bondade do Senhor. Mas também Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos 11, 22, que além de considerarmos a bondade, nós devemos considerar também a severidade do Senhor. E a severidade do Senhor fala que Ele é sério e verdadeiro em suas palavras. Considerar a severidade do Senhor é considerar que Ele é bom em todo o tempo e acima de tudo, mas tudo que Ele está dizendo em sua palavra, Ele vai cumprir. Promessas, quantos querem promessas de Deus cumpridas na sua vida? Digam amém. As promessas boas, Ele vai cumprir, Ele quer derramar, Ele quer que esse seja um ano da bondade dEle na nossa vida, mas existem promessas pesadas e duras de Deus, para condenação de quem não lhe dá ouvidos. Então, isso é considerar a severidade do Senhor. Eu quero ler apenas textos do Novo Testamento, porque algumas pessoas ignorantes com relação à Bíblia, pensam assim, o Deus do Antigo Testamento, o Yahvé do Antigo Testamento era severo, o Deus do Novo Testamento, Jesus, é amor, é bondade.
Irmãos, nós estamos falando do mesmo Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Ele é o Senhor e Ele não muda. Ele é bom desde a eternidade e Ele é severo e justo de eternidade a eternidade. Então, em 2 de Pedro, no capítulo 2, segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, segunda epístola de Pedro, o Pedro que andou com Jesus, o Pedro que era discípulo do Mestre. Na segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ei, irmãos, considere a severidade de Deus. Ele não poupou os anjos que se rebelaram, anjos que viam a sua face, não poupou os anjos que pecaram. Versículo 5, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Olha o que a Bíblia diz sobre a severidade de Deus. Ele não poupou o mundo antigo, falando da época do dilúvio. A maldade no mundo era tão assustadora, era tão grande, que Deus mandou Noé construir uma arca, e entrou Noé e sua família na arca, e os animais irracionais entraram na arca, mesmo Noé sendo pregador de justiça e de arrependimento, ninguém se arrependeu com a pregação de Noé, e só ele e sua família foram salvas das águas do dilúvio, mas todo o restante, todo o mundo pereceu. E a Bíblia diz aqui: Deus não poupou o mundo antigo, mas todos pereceram no dilúvio. Versículo 6, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Da mesma forma que Deus condenou Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, a Bíblia diz que acontecerá com todos os ímpios. É exemplo, é o que vai acontecer com os ímpios. Então, considere a severidade de Deus. Num dos livros, um pouco adiante, a Epístola de Judas, que está antes de Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia. Judas, no capítulo 1, só tem um capítulo, né? Capítulo único. Judas, no versículo 5, diz assim: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito. Dá uma olhada aqui antes de terminarmos a leitura. Quem já ouviu falar que Deus libertou o seu povo do Egito? Eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, e Deus fez grandes milagres para libertar Israel do Egito. Quem já ouviu falar isso, dá um glória a Deus. Aleluia! Vocês já sabem, diz o apóstolo Judas, e não é o Judas Iscariotes, este Judas era Judas, irmão de Jesus, filho de José e Maria, meio irmão de Jesus. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, é como se Judas estivesse falando para nós aqui: olha, igreja, vocês já estão careca de saber e de conhecer as histórias bíblicas, a história de Israel. Vocês já sabem que o Senhor libertou o povo do Egito, o povo de Israel, Ele libertou do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e tirou o seu povo da escravidão, destruiu posteriormente os que não creram.
Então, considere a bondade e a severidade do Senhor. Considere a severidade. Apocalipse, no capítulo 6, tem uma palavra que é de causar arrepio. Se você ainda não tremeu ao ler essa palavra, que você possa tremer agora de temor do Senhor. Apocalipse capítulo 6, versículo 15, diz assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres. Está falando de quem aqui, irmãos? Todo mundo, escravos, livres, poderosos, príncipes, reis da terra, generais, todos. O que está escrito? Esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Aqueles que eram tão poderosos. Irmãos, tem gente hoje que é tão soberbo, tem pessoas hoje que são tão arrogantes e acham que são tão fortes, acham que não precisam de Deus, acham que pode fazer o que quiser. Tem o rei na barriga, talvez não é rei da terra, mas o rei está na barriga dele. Talvez é o reizão dentro de casa. Ele é o tal, é o príncipe, é o general, é rico, é poderoso. Se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Medo da severidade de Deus. Caiam sobre nós montanhas e rochas e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. E de quem mais? E da ira do Cordeiro. O Cordeiro de Deus. Cordeiro fala de mansidão. Cordeiro fala de amor. Às vezes nós cantamos aqui que o mundo se renderá a Jesus, que é o cordeiro e o leão, e a tipologia o cordeiro é porque ele é amor, porque ele é manso, porque ele morreu como um cordeiro, como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a sua boca, estava ali se entregando mansamente aos seus algozes. É o cordeiro, é aquele que morreu por nós, que foi imolado por amor de nós. Mas também o mundo se renderá ao leão, porque aí é a tipologia do poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é poderoso, ele é forte, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Então a ideia de cordeiro é mansidão. Quem já viu matar um carneiro, vê o carneiro morrendo e muitas vezes chorando, lágrimas escorrendo. A Bíblia, quando fala que Jesus morreu como uma ovelha, um cordeiro mudo, não abriu a sua boca, não se revoltou. Mas olha o que a Bíblia está dizendo aqui sobre o cordeiro: a ira do cordeiro. Um dia esse cordeiro manso, ele ficará irado. Considerem a severidade do Senhor. Considerem como Deus é severo. Agora, irmãos, quando a gente começa a considerar a severidade de Deus, nós enxergamos amor. Por que que Deus nos corrige e por que Deus é severo? Porque Ele nos ama. Ele está conosco e Ele nos ama. O pai que ama seu filho corrige. Eu poderia citar diversos textos aqui, o principal, Hebreus, capítulo 12.
do versículo 5 ao 8, onde a Bíblia diz que Deus nos corrige como filhos. E se nós não somos corrigidos, é porque nós não somos filhos. Não somos filhos legítimos, somos filhos bastardos, diz a Bíblia. Então, aquele que ama, corrige. A palavra corrige, no grego e no hebraico, significa disciplina, açoite. Corrigir significa corrigir, ensinar com severidade, açoitar ou disciplinar. Pais que não disciplinam os seus filhos é porque não amam seus filhos. Leia isso comigo em Provérbios capítulo 13, para não ficar o pastor que falou. Provérbios 13, versículo 24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Pai que não disciplina seu filho, não estou falando aqui de violência, de agressão, de você não ter controle, de ser descontrolado. Não estou falando disso. Mas disciplina é ter uma consequência para o erro. Tem que ter uma consequência. Pai que não disciplina, que não corrige, que não mostra que cada atitude e regra da família que tem que ser cumprida e é quebrada tem consequência, esse pai, essa mãe não ama seu filho. Quem só bajula, quem só faz tudo que o filho quer, quem aceita filho fazer tudo o que faz e nunca corrige e nunca demonstra uma severidade, não ama. Quem ama seu filho corrige. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Em Provérbios 19, no versículo 18, diz assim, Provérbios 19, 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Discipline seu filho. É como um apelo de Deus para os pais. Disciplinem seus filhos. Disciplinem. Quem trabalha na área educacional com crianças e pré-adolescentes e adolescentes hoje em dia, irmãos, sabem o quanto os filhos são indisciplinados hoje em dia. Na igreja, que ainda nós estamos falando de filhos de pais evangélicos, cristãos, às vezes tem cada atitude de filho indisciplinado, e quem tem que dar disciplina não é a professora da escolinha, do ministério infantil da igreja, é papai e mamãe. É pai e mãe que tem que corrigir. A igreja tem que ensinar a palavra, tem outra função, e se alguém daqui até ultrapassando a sua função, tentar corrigir ou disciplinar filho de alguém, dá problema. E não é nosso papel mesmo. Mas olha o que a Bíblia diz, como um apelo: discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. Então, por que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama. Porque Deus é severo? Porque Ele nos ama. Considerem a bondade e considerem a severidade de Deus. E eu quero terminar dando uma ilustração, e eu preciso de duas pessoas aqui. Mas eu vou até dizer mais ou menos quem. Eu preciso do Jesus da macrocélula, vem cá. Jesus da macrocélula, irmão Daniel. E fica aqui embaixo porque é perigoso hoje, essa ilustração é perigosa. Então nós precisamos de Jesus, e eu preciso de alguém do projeto do karatê ou do jiu-jitsu, alguém bem forte, mas não pode ser criança porque
essa ilustração é perigosa. Você está no projeto, você é responsável por qualquer consequência. Vira para a igreja lá, está até escrito, eu sou sarado, então responsabilidade é sua. Então vem cá. Jesus. Passa o elástico nele e segura as duas pontas. Mais longe, fica mais longe. Aí, fica nas pontas. Aí, sem esticar. Considere a bondade de Deus. A bondade de Deus é como um elástico. Deus nos quer pertinho dele. E ele nos chamou para perto. E aqui o cristão está perto de Jesus. A bondade de Deus envolvendo a sua vida. A bondade de Deus trazendo para perto. Puxa ele mais pertinho, Jesus. E ele vem. Que ele está na bondade de Deus. Mas Jesus não obriga ninguém a ficar na sua bondade. Por isso nós lemos hoje, considerem a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com os que caíram, bondade para com você, se é que você permanece na bondade de Deus. Então a bondade de Deus é como um elástico. Jesus está segurando na ponta, mas o cristão começa a se afastar. E segura firme na ponta, agora você não vai soltar a ponta. Mas você tem, muitas vezes, esticado esse elástico de Deus. Para um pouquinho aí, porque daqui a pouco começa o perigo. Aí você já entendeu. A bondade de Deus é como um elástico. A Bíblia diz que Deus tem longanimidade. Deus é longânimo. Deus é tardio em irar-se. E muitas vezes você vai se afastando da bondade de Deus, mas Deus ainda está te atraindo. Deus ainda quer você perto. Só que você está esticando o elástico. Está esticando o elástico. Espera um pouquinho. Não está na hora ainda. Aí você se reconcilia, você se arrepende, volta para perto de Jesus. O amor de Deus, a misericórdia de Deus dura para sempre. Você volta para os braços do Senhor, é perdoado, é lavado, está bem, está curado, está prosperando. Mas de repente os prazeres do mundo começam a te atrair, começam a te seduzir, e você vai se afastando do Senhor. Vai se afastando. Isso acontece às vezes inúmeras vezes. Com alguns acontecem várias vezes. Esse vai e volta. E Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Mas chega uma hora, irmãos, que o elástico pode estourar. Chega uma hora que a medida do seu pecado estoura. E eu posso citar Gênesis 15, versículo 16, quando Deus disse para Abraão, a medida do pecado dos amorreus não está completa. Mas quando eles completarem a medida de tolerância e de pecado que eu possa suportar, aí eles vão conhecer a minha severidade. Tem um limite para tudo, irmãos. Nós podemos citar exemplos aqui. O limite da bondade, entre a bondade e a severidade de Deus para Moisés, foi quando Deus mandou Moisés falar com a rocha, e ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha. Ali foi o limite da bondade de Deus. Deus falou para ele: Moisés, basta, você não vai entrar mais na terra e não me fale mais nisso. Moisés conheceu ali a severidade de Deus. Severidade. Ananias e Safira, crentes, Novo Testamento, igreja do pastor Pedro,
Pedro pregando, Ananias e Safira venderam uma propriedade. Vamos levar uma parte do dinheiro, esposinha querida, e o resto vamos esconder, e vamos chegar lá e vamos dizer para o pastor Pedro que nós vendemos a propriedade, estamos entregando tudo na obra. Era mentira. Era mentira. Deus é longânimo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas ali esgotou o limite da severidade, da paciência de Deus, e o elástico estourou, e Ananias e Safira morreram no culto. Estourou. Porque vai chegando uma hora, agora vocês têm que fazer esse limite da tolerância estourar. Porque o elástico vai esticando. Já estourou. Não machucou ninguém? Então vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Daniel. Obrigado, Carlinhos. Deus abençoe vocês. Pode levar e jogar. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Então chega uma hora, irmãos, e eu te convido a ficar em pé. Chega uma hora que o elástico, que a longanimidade vai estourar. É por isso que a Bíblia diz: considerem a bondade e a severidade de Deus. E esta bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então eu convido você a fechar os teus olhos nesta noite e considerar um pouco da severidade do Senhor. O quanto Deus é justo, o quanto é importante levar a sério as coisas de Deus. Falar da severidade de Deus é como dizer que vida com Cristo é coisa séria. Nós não estamos brincando de cristianismo. Eu não estou aqui fazendo de conta que eu sou um cristão. Eu não estou aqui fazendo de conta que um dia vou prestar contas da minha vida para Deus. Considere a severidade do Senhor. Considere, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é bom. Mas a bondade dEle se manifesta enquanto permanecemos na sua bondade. Então permaneça na sua bondade. De outra forma, diz a Bíblia, você também será cortado. Então eu quero ouvir você orar nesse momento e clamar a Deus por arrependimento, por seriedade. Orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero levar a sério o meu relacionamento com o Senhor, a Tua palavra, os Teus mandamentos para mim. Feche os teus olhos.